Minha cunhada jurou que iria me arruinar. Quando deixou uma bolsa cheia de joias roubadas no meu carro para me incriminar, ela nem imaginava que eu tinha uma câmera no painel. A gravação destruiu o plano dela para sempre. O dia começou como qualquer outro. Cheguei ao trabalho com um café na mão, me preparando mentalmente para mais um longo dia no escritório. O barulho das conversas e dos telefones tocando preenchia o ambiente enquanto meus colegas se acomodavam em suas rotinas. Nada parecia fora do normal, até que eles chegaram. Um grupo de policiais uniformizados entrou no prédio. O burburinho do escritório cessou instantaneamente, como se alguém tivesse cortado o som com uma faca. Todos viraram a cabeça, olhos arregalados, enquanto os policiais vinham direto na minha direção. Meu estômago se revirou, um medo inexplicável tomou conta de mim. "Você é Emily Carter?" perguntou um deles, a voz firme e séria. Mal tive tempo de acenar com a cabeça antes que ele continuasse. "Você está presa por roubo qualificado. Coloque as mãos onde possamos ver." Por um segundo, achei que tinha ouvido errado. Roubo qualificado? As palavras faziam sentido, mas não para mim. Meu corpo ficou rígido, o coração martelando no peito. Sons de suspiros encheram o escritório. Senti os olhares queimando em mim. Isso deve ser um engano. Gaguejei, minha voz quase sumindo. Eu não fiz nada. Mas eles não estavam ouvindo. Um dos policiais se aproximou e tirou um par de algemas. O frio do metal em volta dos meus pulsos me fez estremecer. O som do clique ecoou nos meus ouvidos como um golpe. "Emily!" Meu chefe, Daniel, deu um passo à frente, tão chocado quanto eu parecia estar. "O que está acontecendo?" "Eu não sei." Soltei, sentindo a garganta se fechar. Minha visão ficou turva, o pânico tomou conta. Me virei para os policiais. "Por favor, isso tem que ser um engano." "Senhora, a senhora tem o direito de permanecer em silêncio." O policial começou a dizer, recitando os direitos enquanto me levavam para fora. Ao meu redor, meus colegas cochichavam, alguns se inclinando para ver melhor. E foi então que eu a vi. Karen. A fofoqueira do escritório já estava pegando o telefone, sem dúvida pronta para espalhar a notícia como fogo em palha seca. Isso não podia estar acontecendo. Isso tinha que ser uma pegadinha de mau gosto. Mas não era. Enquanto eu era arrastada pelo escritório, meus olhos corriam de um lado para o outro, desesperados, procurando alguém, qualquer um, que pudesse me ajudar. Por instinto, levei a mão ao bolso e consegui apertar o botão de descagem rápida para meu marido, Ryan. Ele atendeu no primeiro toque. "Ryan?" Ofeguei, minha voz tremendo. "Eu estou sendo presa, você precisa vir." Antes que eu pudesse terminar a frase, um dos policiais arrancou o telefone da minha mão. "Você pode fazer sua ligação na delegacia", disse ele, encerrando a chamada com um único toque. Olhei horrorizada. O que estava acontecendo? Do que eu estava sendo acusada? O caminho até a delegacia foi um borrão. O mundo do lado de fora passava rápido pela janela do carro, mas, para mim, o tempo nunca se arrastou tanto. Minhas mãos, ainda algemadas, repousavam rígidas no meu colo enquanto eu tentava processar o caos ao meu redor. Quando chegamos, me conduziram por um labirinto de corredores cinzentos até uma pequena sala de interrogatório. As paredes eram vazias, exceto por um único espelho, um daqueles que todo mundo sabe que tem gente observando do outro lado. No centro da sala, uma mesa de metal. 2 cadeiras, uma de cada lado. Me sentei ali, sozinha, por uma eternidade, até que a porta se abriu com um rangido. 2 detetives entraram. Suas expressões eram fechadas, impossíveis de decifrar. Um deles, um homem de meia-idade com olhos azuis penetrantes, colocou uma pasta de papel pardo sobre a mesa antes de puxar a cadeira e se sentar na minha frente. "Emily Carter", disse ele, como se estivesse confirmando minha existência. "Você sabe por que está aqui?" Engoli em seco, minha garganta completamente seca. Não sussurrei. "Eu não sei." Ele abriu a pasta. Dentro, havia fotos. Meu estômago revirou. Eram fotos de joias. Colares, pulseiras, brincos. Peças caras, elegantes, inconfundivelmente valiosas. Esses itens, continuou o detetive, foram relatados como roubados há 2 dias da Carter Family Estate. Ele empurrou outra foto na minha direção. "E foram encontrados no seu carro esta manhã." Minha mente parou. Meu carro? O quê? Não, não era possível.
Minha voz falhou. Eu não roubei nada. A outra detetive, uma mulher de expressão rígida e rabo de cavalo apertado, se inclinou para a frente. Então como você explica isso? Ela deslizou mais uma foto na mesa. Dessa vez, era uma mochila preta aberta, cheia de joias, bem no porta-malas do meu carro. Eu não sei. Engasguei, balançando a cabeça. Isso não é meu. Eu nem tenho uma mochila dessas. O detetive estreitou os olhos. Você espera que acreditemos que alguém colocou isso lá? Cerrei os punhos. Minha mente girava. Sim. Foi exatamente isso que aconteceu. Alguém me incriminou. E eu já tinha um pressentimento terrível sobre quem tinha feito isso. A porta da sala se abriu de repente, e minha respiração travou. Olivia. Minha cunhada entrou com aquela expressão perfeitamente ensaiada de preocupação. Usava um casaco caro, elegante, e seus longos cabelos castanhos estavam impecavelmente cacheados. Seu rosto delicado estava contorcido em uma máscara de simpatia falsa. Emily. Sussurrou, sua voz pingando de uma tristeza fingida, enquanto corria para o meu lado. Vim assim que soube. Você está bem? Eu só encarei. Não me mexi. Não falei nada. Apenas observei enquanto ela mentia descaradamente para mim. Oh, detetives! Olivia se virou para eles, balançando a cabeça. Deve ter algum engano. Emily não é uma ladra. As palavras fizeram meu estômago revirar. Ela estava debochando de mim. Ela era a razão de eu estar ali, e ainda tinha a audácia de fingir ser uma cunhada preocupada. Só temos algumas perguntas para ela, disse o detetive, com um tom neutro. Olivia assentiu, sorrindo suavemente. Claro. O que vocês precisarem. Então, se virou para mim, abaixando um pouco a voz. Não se preocupe. Murmurou, enquanto sua mão roçava meu pulso num gesto falso de conforto. Eu vou falar com Ryan. Vamos resolver isso. Ryan. Uma nova onda de ansiedade me atingiu. O pânico tomou conta de mim. Virei-me para os detetives. Posso fazer minha ligação agora? Minha voz saiu estranha, trêmula, carregada de desespero. A detetive assentiu. Vá em frente. Eles me devolveram o telefone. Com os dedos trêmulos, disquei o número de Ryan. Nada. Tentei de novo. Correio de voz. Minha garganta apertou. Onde ele estava? Por que não estava atendendo? Coloquei o telefone de lado, cerrando os punhos. Eu estava sozinha. E quando olhei de novo para Olivia, vi um leve sorriso se formando em seus lábios. Como se ela não tivesse acabado de orquestrar todo esse pesadelo. Foi então que a verdade me atingiu como um soco no estômago. Isso não foi um acidente. Isso não foi um engano. Isso foi uma armadilha. E Olivia tinha acabado de cometer seu maior erro. Sentei naquela sala de interrogatório fria e vazia, enquanto a falsa simpatia de Olivia ainda pairava no ar como uma nuvem tóxica. Minhas mãos, agora livres das algemas, tremiam levemente quando as fechei em punhos. Ela armou para mim. Essa percepção não era só dolorosa. Era revoltante. E o pior. Ela estava se divertindo com isso. Eu fazia parte da família Carter há tempo suficiente para saber que Olivia se alimentava de mentira e manipulação. Ela não apenas contava histórias. Ela amava criá-las, como uma artista pintando o próprio quadro. Sempre se fazia de vítima, enquanto derrubava quem estivesse no caminho. Mas isso era um novo nível de crueldade, até mesmo para ela. Eu vi nos olhos dela aquele brilho de satisfação. Aquela emoção silenciosa. Ela sempre amou o caos, mas, dessa vez, se precipitou. Jogou suas cartas cedo demais. Olivia sempre foi um problema, muito antes de eu entrar para a família. Ryan vivia arrumando desculpas para ela. Ela é incompreendida. Teve uma infância difícil. Só precisa de amor. Mas eu sabia a verdade. Sua história falava por si só. Havia sussurros. Boatos nunca confirmados. Dinheiro que desaparecia. Joias que sumiam. E agora, eu era a próxima peça no jogo dela. E os desaparecimentos estranhos dentro da casa dos Carter? De alguma forma, não importava o quão suspeitas fossem as circunstâncias. Olivia nunca era culpada.
Os pais de Ryan, Margaret e Richard Carter, sempre faziam vista grossa. Rejeitavam qualquer acusação contra Olivia com um aceno de mão, como se fossem apenas mal-entendidos ou, pior, mentiras inventadas por pessoas invejosas. Lembro quando minha sogra perdeu a aliança de casamento. Uma joia de família, passada de geração em geração. Foi um escândalo. Os empregados foram interrogados, a casa foi revirada, acusações voaram para todos os lados. Na época, Olivia estava hospedada com eles. Mas, claro, ninguém ousou questioná-la. Uma semana depois, o anel apareceu misteriosamente, enfiado no bolso do avental de uma das empregadas da casa. Ela foi demitida na hora. Sempre me perguntei se Olivia tinha colocado o anel lá de propósito. Depois teve o caso de Jessica, sua ex-melhor amiga. Jessica confiou a Olivia uma pulseira de família, uma peça incrustada de diamantes. Pouco tempo depois, a pulseira desapareceu. A polícia foi envolvida. Mas Olivia, sendo Olivia, deu um jeito de virar o jogo. Fez Jessica parecer uma mulher paranoica e instável, que simplesmente tinha perdido a própria joia. Nenhuma acusação foi feita. Humilhada, Jessica deixou a cidade. E adivinha? Meses depois, Olivia apareceu em uma festa usando uma pulseira assustadoramente parecida com a que Jessica tinha perdido. Seu histórico estava cheio de histórias assim. E todas terminavam do mesmo jeito. Olivia saía ilesa, fazendo-se de vítima. E outra pessoa pagava o preço. Agora, eu era a próxima da lista. Desde o momento em que me casei com Ryan, me senti uma estranha na família Carter. Não era uma hostilidade aberta, pelo menos, não no começo. Era mais sutil. Olhares de desdém. Sorrisos falsos. Piadas internas. Eu nunca fui incluída de verdade nos momentos em família. E Olivia? Olivia era a queridinha da família. E eu? Eu era só a esposa do filho deles. Não era filha. Não era família. Só um acessório de Ryan. Mas eu tentei. Deus sabe como eu tentei. Fiz de tudo para me encaixar. Fui àquelas festas de caridade chatas. Conversei com as amigas falsas da Margaret. Até fiquei quieta quando Olivia soltava aquelas piadinhas ácidas sobre minha origem de classe média. Mas nunca foi o suficiente. Margaret sempre protegeu Olivia. Cegamente. Não importava o quanto ela fosse imprudente, irresponsável ou cruel. E Ryan? Ele fazia o mesmo. Então, quando Olivia me incriminou por um crime que eu não cometi, eles nem hesitaram. Acreditaram nela na hora. Fui ingênua de pensar que ficariam do meu lado. Agora, olhando para trás, os sinais estavam todos lá. Uma semana antes da minha prisão, pequenas coisas começaram a sumir da minha casa. Nada grandioso. Só o bastante para me fazer duvidar de mim mesma. Um par de brincos que eu tinha certeza de ter deixado na mesa de cabeceira. Uma pulseira que sumiu da minha caixa de joias, e reapareceu dias depois no porta-copos do meu carro. No começo, achei que estava esquecendo as coisas. Mas aí vieram os arranhões na porta do meu carro. Marcas profundas, feitas de propósito. Ryan nem ligou. Disse que provavelmente foi um motorista distraído no estacionamento. Mas algo não parecia certo. E então? Olivia mudou. Ela nunca foi carinhosa comigo. Mas, dias antes da minha prisão, começou a agir diferente. Ligava para saber como eu estava. Se oferecia para me ajudar com recados. No começo, achei que era só uma das fases dela, aquelas raras ocasiões em que fingia ser gentil e solidária. Mas agora eu sabia. Ela estava preparando a armadilha. E a única razão pela qual eu tinha instalado uma câmera escondida no carro foi por causa dos arranhões. Eu nunca imaginei que aquela câmera seria a minha salvação. Depois da minha prisão, quando finalmente consegui sair sob fiança, minha cabeça não parava. Os itens que sumiram. As coisas que não faziam sentido. Então me toquei. Minha câmera de painel estava ligada naquela noite. Meu coração disparou. Corri para casa e peguei a gravação. Sentei na cama, abri o laptop com as mãos tremendo e apertei o play. E lá estava ela. Olivia. Nítida como o dia. Usando aquele casaco caro e salto alto, andando até o meu carro. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Abriu o porta-malas, colocou a mochila preta lá dentro, fechou com cuidado.
Depois parou, olhou ao redor e saiu andando. Como se nada tivesse acontecido. Meu estômago revirou. Ela já tinha feito isso antes. Tantas vezes. Com outras pessoas. Comigo. E esperava sair impune. Mas não dessa vez. Assisti ao vídeo repetidas vezes, gravando cada detalhe na minha mente. E então fiz algo que Olivia nunca esperaria. Não fui direto para a polícia. Porque eu não queria só limpar meu nome. Eu queria acabar com ela. Olivia passou a vida toda armando para os outros. Agora era a vez dela. Eu ia fazê-la se arrepender disso pelo resto da vida. A tela do laptop iluminava meu rosto enquanto eu via, mais uma vez, a expressão convencida dela ao esconder as joias no meu carro. Eu podia simplesmente ir até a delegacia. Entregar o vídeo. Deixar que a polícia resolvesse tudo. Mas isso seria fácil demais. Ela precisava sentir o cerco se fechando. Assim como eu senti. Fechei o laptop, respirei fundo e me preparei. Não. Ela não ia escapar dessa vez. Eu não ia me apressar. Ia esperar. Observar. Deixar Olivia achar que tinha vencido. Porque se tinha uma coisa que eu sabia sobre ela, era isso. Ela sempre exagerava. Na manhã seguinte, fiz algo que me custou cada fibra do meu ser. Liguei para Olivia. Ela atendeu no primeiro toque, a voz doce, melosa. Emily. Meu Deus, você está bem? Cerrei os dentes. Eu não sei. Sussurrei, forçando minha voz a tremer. Ryan não atende minhas ligações. Seus pais nem olham para mim. Eu não sei o que fazer. Houve um breve silêncio. E então, um pequeno suspiro de satisfação. Eu sei, querida. É uma bagunça, mas você precisa ser forte. Ela falava como se realmente se importasse, mas eu conseguia ouvir a pontinha de triunfo na voz dela. Ela achava que tinha me quebrado. Eu simplesmente não entendo. Continuei, minha voz fraca. A polícia disse que as joias estavam no meu carro, mas eu nunca coloquei nada lá, Olivia. Eu sinto como se alguém tivesse armado para mim. Dessa vez, a pausa foi mais longa. Mais afiada. Emily. Ela disse devagar. Você não está sugerindo que alguém te incriminou, está? A voz dela era calma. Mas por baixo, havia um aviso. Soltei um suspiro trêmulo. Não, claro que não. Eu só. Deus, eu não sei. Me sinto como se estivesse enlouquecendo. Ela riu baixinho. Oh, querida. Você só precisa descansar. Fique quieta por um tempo. Isso tudo vai passar. Fechei os olhos, segurando o telefone com mais força. Obrigada, Olivia. Eu não sei o que faria sem você. Ela suspirou, satisfeita. Como um predador se acomodando numa toca quente. Para isso que serve a família. Mal sabia ela. Eu estava prestes a acabar com ela. Na semana seguinte, fiz minha parte. Evitei ligações. Fiquei na minha. Deixei os boatos correrem soltos. E eu podia sentir a mudança. As pessoas da família de Ryan. Sussurrando sobre mim. Com pena de mim. Começando a duvidar de Olivia. E ela? Ela se alimentava do caos. Começou a aparecer em todas as reuniões da família, fingindo ser a cunhada preocupada. Mas ela não fazia ideia. Que a queda dela já estava a caminho. Balançando a cabeça enquanto espalhava as fofocas. Hal, ela está devastada. Eu a ouvi dizer em um evento de caridade que nem sai mais de casa. É tão triste. Você acha que ela realmente fez isso? Outra voz, mais baixa, mais hesitante. E então, a pausa perfeita de Olivia. Ah? Eu simplesmente não sei mais. E assim, a semente foi plantada. Deixei ela aproveitar a vitória, porque quanto mais alto Olivia subisse, mais forte seria a queda. Eu sabia que arruinar minha reputação não era suficiente para ela. Ela já tinha feito isso antes. Olivia amava destruir por completo. E, como esperado, ela não conseguiu se conter. Começou com pequenas coisas. Uma denúncia anônima falsa para meu chefe, sugerindo que eu tinha um histórico de roubo. Não deu em nada. Mas eu fiz questão de documentar.
Depois, um e-mail misterioso para Ryan, de uma conta descartável, insinuando que eu escondia segredos dele. Imprimi o e-mail. Rastreei a origem. O laptop pessoal de Olivia. E então veio o golpe final. Um segundo roubo forjado. Numa manhã, encontrei um envelope empurrado por baixo da porta do meu apartamento. Dentro, um colar de ouro. Olivia nem estava mais tentando ser discreta. Ela queria que eu fosse preso de novo. E foi aí que eu soube. Era hora. O jantar de ensaio do casamento de Olivia era o evento da temporada. Uma festa luxuosa, cheia de gente rica e poderosa. Lustres brilhantes. Champanhe caro. Sussurros nos cantos. Seu noivo, Daniel Whitmore, vinha de uma família de dinheiro antigo. O tipo de gente que valorizava acima de tudo, a imagem. E Olivia? Ela tinha interpretado perfeitamente o papel da noiva impecável, elegante, equilibrada. Mas eu ia garantir que, quando ela caísse com força. E eu tinha o plano perfeito. O plano era perfeito. Cheguei ao evento com uma elegância discreta. Vestido preto simples. Sem joias. Sem exageros. Apenas uma presença silenciosa em meio ao burburinho. As pessoas notaram. Senti os olhares. Os sussurros. O que ela está fazendo aqui? Por que Olivia a convidaria? Eles achavam que eu tinha vindo implorar perdão. Não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. Esperei. Esperei até que todos estivessem sentados. Taças de champanhe erguidas. Risadas ecoando pelo salão de baile. Olivia brilhava na cabeceira da mesa, absorvendo a atenção como sempre. Então, me levantei. O salão ficou em silêncio. Me virei para Olivia, minha voz firme. Eu queria dizer algumas palavras. Ela me olhou, um sorriso cruel nos lábios. Emily, querida. Esta não é a melhor hora. Ah, mas é, sim. Com calma, puxei um pequeno controle remoto da minha bolsa. Um clique. A tela do projetor se iluminou. E então, a filmagem começou. Olivia entrando sorrateiramente no meu carro. Olivia plantando as joias roubadas. Olivia saindo, como se nada tivesse acontecido. O salão explodiu em choque. O noivo dela ficou paralisado, o rosto pálido. Murmúrios. Suspiros. Incredulidade. Eu assisti enquanto o mundo de Olivia desmoronava. Ela se virou para mim, os olhos cheios de fúria. Me inclinei e sussurrei. Checkmate. Olivia passou a vida inteira manipulando e enganando. Mas dessa vez, ela perdeu. O salão caiu em um silêncio atordoado. Era como se o tempo tivesse parado. As conversas cessaram. O tilintar das taças sumiu. Até a música da orquestra se dissolveu no ar. Na tela gigante atrás de mim, a gravação continuava. O carimbo de segurança piscava no canto. Olivia, vestida com seu casaco caro de sempre. Abrindo a porta do meu carro. Colocando a mochila preta no porta-malas. Saindo tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Então, me virei. Encarei Olivia. E esperei o golpe final. A multidão estava em choque. Todos os olhares estavam nela agora. Daniel, seu noivo, permanecia imóvel, o rosto pálido, os olhos fixos na tela. Na primeira fila, seus pais pareciam ter sido atingidos por um caminhão. Margaret e Richard, sentados como estátuas, apertavam os dedos ao redor dos óculos. Mas não disseram nada. Esperei. Esperei pelo momento em que Olivia finalmente entenderia que tinha perdido. E então aconteceu. Ela riu. Um som agudo, forçado, alto demais. Quase histérico. O silêncio no salão ficou ainda mais pesado. Ah, por favor. Ela zombou, jogando o cabelo para trás. Você realmente está fazendo isso? Tocando um vídeo editado só para me envergonhar no meu próprio jantar de ensaio? Eu a encarei. Ela estava realmente negando? Antes que eu pudesse responder, Daniel finalmente falou. O que diabos é isso, Olivia? A voz dele estava tensa, trêmula. Mais calma do que eu esperava. Olivia se virou para ele num instante. A expressão mudou como um estalo de dedos. De arrogância para falsa mágoa.
Daniel, querido. Isso é ridículo. Ela apontou para a tela. Isso é falso. É só a Emily tentando arruinar minha noite porque está amarga por ter sido pega roubando. Quase admirei a audácia dela. Quase. Dei um passo à frente. Meus saltos ecoaram no chão polido. Falso. Soltei uma risada baixa. Você está dizendo que as filmagens de segurança são falsas? Ela engoliu em seco. Você deveria ter sido mais cuidadosa, Olivia. Os carimbos de horário não mentem. As câmeras não mentem. Daniel piscou, os olhos indo da tela para Olivia. Dúvida começou a se espalhar no rosto dele. Isso é verdade? Ele perguntou, agora mais baixo. Ela hesitou. Apenas por um segundo. Mas foi o suficiente. Seus olhos correram para os pais, buscando apoio. Margaret segurava o braço de Richard com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Mas nenhum dos dois disse uma palavra. Então, Daniel se virou para Ryan. Meu marido. Ou melhor, o homem que eu achava que era meu marido. O homem que já foi meu marido, em tudo, menos no papel, também não tinha nada a dizer. Pela primeira vez na vida, Olivia não tinha ninguém para limpar sua bagunça. Sua voz vacilou. Daniel, você não pode realmente acreditar nisso, pode? Ela soltou uma risada vazia e agarrou a mão dele. Você me conhece. A mandíbula dele se contraiu, mas ele não se afastou. Ainda não. Isso não sou eu. Ela implorou, o desespero começando a aparecer. Eu nunca faria algo assim. Mas agora a multidão estava sussurrando. Alguém no fundo murmurou. Ela não foi acusada de roubo antes? Outra voz respondeu. Sim, da ex-amiga dela. Como era o nome mesmo? Jéssica? Eu ouvi a mesma coisa. Olivia também ouviu. E sua máscara começou a rachar. Eu a observei lutar, tentando encontrar uma saída. Mãe. Ela se virou para Margaret, sua voz carregada de pânico. Mãe, diga a eles. Margaret abriu a boca, e fechou. Então, finalmente, soltou um suspiro. Acho que você já fez o suficiente, Olivia. E assim, sua última esperança desapareceu. Olivia murmurou, seu tom mudando de repente. Bem, você sabe o que eu fiz, mas não foi minha ideia. Eu ergui uma sobrancelha. Ah, essa vai ser boa. Ela se virou para Daniel, segurando o braço dele agora. Amor, me escuta. Eu estava sendo chantageada. Foi por isso que tive que fazer isso. A Emily me ameaçou. Ela disse que contaria coisas horríveis sobre mim se eu não a incriminasse. Ryan finalmente falou, sua voz sem emoção. É isso? Essa é a melhor desculpa que você consegue inventar? Chantagem? Eu quase ri. Agora isso estava ficando simplesmente triste. Daniel puxou o braço, finalmente se afastando dela. Seu olhar estava frio. Quanto do que você me disse foi mentira? Os lábios de Olivia tremeram. Daniel, por favor, não faz isso. Não é o que parece. Eu te amo, eu. Mas ele não estava mais ouvindo. Ele a encarou por um longo momento, um olhar cheio de desgosto. Então, se virou e saiu do salão. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. E alguém no fundo sussurrou. Ele nunca vai perdoá-la. Ela ficou parada, em choque. O horror no rosto de Olivia era evidente. Daniel tinha ido embora. A vida perfeita que ela construiu com tanto cuidado estava desmoronando, e ela ainda não sabia da pior parte. O silêncio foi quebrado por uma nova voz. Olivia Carter. A multidão se abriu, e 2 policiais uniformizados avançaram. O corpo inteiro de Olivia ficou tenso. Um dos policiais puxou um mandado. Você está presa por falsificação de provas, obstrução da justiça e tentativa de fraude. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Os olhos dela se arregalaram. O quê? Não, 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 não. Ela tentou recuar, o desespero tomando conta. Vocês não podem fazer isso. Eu não fiz nada. O policial segurou seu pulso e começou a algemá-la. Ela gritou. Não. Isso não está acontecendo. Ela olhou ao redor, desesperada, buscando ajuda.
Daniel, por favor, diz para eles pararem. Ryan, me ajuda. Mãe. Pai. Digam alguma coisa. Mas ninguém falou. Ninguém se mexeu. Eu me aproximei, apenas o suficiente para sussurrar. Você fez isso consigo mesma. Ela se virou para mim, sua expressão mudando do puro desespero para ódio. Você me arruinou. Ela gritou. Mas suas palavras foram cortadas quando os policiais a puxaram para fora. Eu fiquei parada, observando enquanto as portas se fechavam atrás deles. Os gritos dela foram sumindo, até desaparecerem completamente. E então, pela primeira vez em semanas, eu respirei fundo. Estava acabado. Ela finalmente se foi. Na noite em que Olivia caiu, ela perdeu tudo. Seu noivo foi embora, deixando-a sozinha diante de uma multidão que antes a admirava. Seus pais, os mesmos que sempre a protegeram de qualquer consequência, ficaram paralisados, incapazes de levantar um dedo para ajudá-la desta vez. E então, a humilhação final. A polícia levando-a embora algemada. Seus gritos desesperados ecoando pelo salão. Pela primeira vez na vida, Olivia não tinha mais para onde fugir. Não havia mais desculpas. Ninguém para manipular. E, pela primeira vez na vida, eu estava livre. Na manhã seguinte ao desastre, Ryan apareceu na minha porta. Eu quase não atendi. Eu deveria ter deixado ele ali, parado, do mesmo jeito que ele me deixou quando eu mais precisei. Mas uma parte de mim, talvez por curiosidade, talvez para encerrar de vez, abriu a porta. Ele parecia péssimo. O homem sempre impecável agora estava uma bagunça. Olheiras profundas, cabelo bagunçado, mãos enfiadas nos bolsos como uma criança pega no flagra. Emily. Sua voz estava áspera. Podemos conversar? Me encostei no batente da porta, braços cruzados. Sobre o que, Ryan? Sobre como você me abandonou? Sobre como nunca questionou Olivia, nem por um segundo? Ele apertou a mandíbula. Culpa estampada nos olhos. Eu estava errado. Soltei uma risada curta, sem humor. Sim, você estava. Ele suspirou, passando a mão pelo rosto. Eu devia ter acreditado em você. Eu devia ter enxergado através dela. Eu fui tão... Deus, eu fui tão cego. Fiquei em silêncio. Não havia mais nada a dizer. Emily, eu sinto sua falta. Sua voz saiu mais suave agora. Eu quero consertar isso. Encontrei seu olhar, firme, inabalável. Ryan. Minha voz era calma, mas decidida. Algumas coisas não podem ser consertadas. E foi nesse instante que ele entendeu. A verdade que vinha tentando evitar. Eu não voltaria. E não me arrependia disso. Naquela tarde, arrumei minhas malas. Não porque fui forçada a sair. Não porque precisava fugir de uma família que nunca me aceitou de verdade. Mas porque eu escolhi ir embora. Eu não precisava mais da aprovação deles. Não precisava das desculpas de Ryan, nem da polidez forçada de Margaret. Passei anos tentando pertencer a um lugar que nunca foi meu. E eu estava cansada. Quando saí daquela casa pela última vez, me senti mais leve do que em anos. Isso não era só sobre limpar meu nome. Era sobre recuperar minha vida. Justiça não era apenas ver Olivia sendo punida. Não era sobre vingança. Era sobre liberdade. E, quando dei um passo em direção ao desconhecido, soube de uma coisa com certeza. Eu estava, finalmente, livre.